Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é a luta de classes em torno do Banco Central. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá e não perde nada. E agora a gente tem um boletim de notícias totalmente gratuito, que vai estar no e-mail de vocês todo final de semana. Eu vou colocar aqui no primeiro comentário desse vídeo o link para vocês se inscreverem e receberem análise, indicação de material, conteúdo, tudo isso. Então, fica de olho, vem aí o nosso boletim de notícias totalmente gratuito, material de qualidade para você ler todo final de semana. Camaradas, note, o Ciro Gomes está na thumb desse vídeo, né? E por que isso? Veja, o Ciro, ele lançou um vídeo sobre a alta do dólar. E o vídeo do Ciro sobre a alta do dólar bateu mais de 1 milhão de acessos no YouTube. Mais de 1 milhão de acessos. Eu sei que no Instagram também fez muito sucesso, bateu muitos views e tal, passou de 1 milhão também, mas eu acho que a métrica no Instagram não é tão significativa, porque o Instagram é mais fácil. No Instagram eu tenho uma porrada de vídeo que tem mais de 200 mil, mais de 300 mil, 400 mil, 500 mil visualizações, só que o Instagram, o tempo de retenção é mais curto, a lógica de circulação é diferente e tal. Um vídeo bater 1 milhão de visualizações no YouTube é muito mais difícil que o Instagram, perfeito? E aí, porque eu acho mais significativo? Gente, assim, cá entre nós, um vídeo bater 1 milhão de visualizações falando de alta do dólar, não é um negócio que a gente vê todo dia não, viu? Não é um negócio que a gente vê toda semana não. Não é fui ali e comprei um pão na padaria não. É um negócio difícil de acontecer. Eu não fiz um levantamento completo, análise de redes sociais do Ciro Gomes. Eu saí, o pulsor do mouse descendo a barra e olhei até 2022. E pelo que eu vi, eu posso ter visto de maneira equivocada, esse é o vídeo mais visto do Ciro Gomes nos últimos 2 anos e meio, perfeito? E aí, por que isso é importante? E por que eu abro o vídeo falando do Banco Central a partir deste vídeo do Ciro Gomes? Me parece, de maneira muito clara, que o vídeo do Ciro Gomes é um sintoma. Sintoma de quê? Vamos lá. E aí você que odeia o Ciro Gomes, você que ama o Ciro Gomes, se acalmem, se acalmem. Não vou comentar, não. Calma, escuta a explicação. Veja, sem negar os méritos do vídeo do Ciro Gomes, ele não falou ali nenhuma novidade do que ele já fala há muitos anos, inclusive em outros vídeos do canal dele. Alguém pode dizer assim, mas Jones, neste vídeo o Ciro fez num formato de um vídeo menor, mais direto, menos prolixo, bem gravado, com a imagem boa, com time de lançamento muito bom. Tudo isso é verdade, mas isso por si só, ao meu ver, não justifica o impacto do vídeo e o fato dele ter tido mais de 1 milhão de visualizações, inclusive impacto que pode até ter resultados eleitorais, no sentido de que acabou de sair uma pesquisa, se não me falha a memória, do Paraná Pesquisas, deixa eu só confirmar aqui, que mostra que o Ciro Gomes foi o candidato que mais cresceu nas pesquisas. Inclusive, na simulação do Paraná Pesquisas, sem Lula e sem Bolsonaro, Ciro Gomes chega a liderar a corrida eleitoral com 27%. E aí, qual é a minha questão? Vamos lá. A hipótese aqui de trabalho. O governismo, presidente Lula, PT, ele trabalhou com uma simplificação brutal. Qual foi a simplificação brutal? O problema dos juros altos é Campos Neto, que é bolsonarista. Esse foi o resumo do discurso petista em todo 2023 e 2024. O problema é Campos Neto, que Campos Neto é bolsonarista. Tirando o Campos Neto, vai tudo se resolver. E veja, esse discurso é despolitizado e ele é falso em vários aspectos. É claro que Campos Neto é bolsonarista. É claro que isso precisa ser denunciado. Mas o problema dos juros altos no Brasil, ou o problema de um Banco Central que não atua como deveria para controlar a alta do dólar dentro das suas possibilidades, não se resume ao caráter bolsonarista do Campos Neto. Dado que a gente teve vários episódios de volatilidade do câmbio, né, de disparada do dólar, né, em outros governos, inclusive governos do PT, né, de Lula 1, Lula 2, Dilma e tal, e inclusive em relação à taxa de juros, o governo Lula, quando
o Banco Central não era privatizado, chamado de autônomo, chegou a colocar a taxa de juros em 26% ao ano. Atenção, você aí que é mais jovem, no começo do governo, Lula meteu a taxa de juros em 26% ao ano, né? Nada próximo do que é hoje, né? Hoje, inclusive, a taxa de juros, que é astronômica, é um absurdo, tá? Muito mais baixa do que o recorde que o Lula conseguiu nos seus primeiros mandatos. Então foi feito um debate despolitizado. Despolitizado porque reduzia a questão do Campos Neto a ser bolsonarista. Despolitizado porque ocultava que o Lula e o seu governo optaram por não lutar contra a autonomia do Banco Central. Antes mesmo do Lula tomar posse, ele já dizia que o Campos Neto seria mantido, que a autonomia do Banco Central seria mantida. E aí, qual foi o problema? O problema é que, a partir do momento, pela lei de privatização, chamada de autonomia do Banco Central, que o presidente eleito ia indicando os diretores do Banco Central, isso começou a gerar um efeito, que é, não, beleza, então o problema é que Campos Neto é bolsonarista. Aí, a partir do momento que o presidente Lula conseguir indicar os diretores do Banco Central, a gente vai ter não bolsonaristas na diretoria do Banco Central. A partir do momento que se chegar a maioria de diretores não bolsonaristas no Banco Central, o problema vai ser resolvido, né? O Banco Central vai atuar para baixar a taxa de juros, o Banco Central não vai contribuir com ataques especulativos à moeda brasileira, o Banco Central não vai contribuir dando declarações, né? O presidente do Banco Central, Campos Neto, aquele canalha, fez isso várias vezes, dando declarações para atacar a economia brasileira e estimular movimentos especulativos e pânico em bolsa de valores, né? O Campos Neto fez isso diversas vezes, atacando diretamente a economia brasileira, inclusive ajudando a desvalorizar o real, e ele tem ativos fora, né? Então, cada vez que ele dava uma declaração atacando a economia brasileira, isso tinha rebatimentos na taxa de câmbio, isso ajudava a valorizar os ativos dele no exterior. Ou seja, o cara estava praticando ali crime, né? Mas aí é isso, né? Esse é o padrão de moralidade da burguesia brasileira, esse é o padrão de moralidade do mal chamado mercado. Então é isso. A partir do momento que o governo Lula tivesse maioria do Banco Central, problema resolvido. Aí o governo Lula foi indicando, né? Diretores do Banco Central. Foi indicando os diretores do Banco Central. Indicando os diretores do Banco Central. Até que chegou o grande dia que o governo Lula estava com quase maioria e já tinha indicado e aprovado Gabriel Galípolo, que trabalhava no Ministério da Fazenda junto com o Fernando Haddad para ser presidente do Banco Central. E aí foi se quebrando a narrativa de que o problema é só o Campos Neto, porque todas as votações para aumento da taxa de juros eram unânimes. O Gabriel Galípolo só discordou do Campos Neto uma única vez, né? Uma única vez. E em dezembro, com a disparada do dólar, né, com processo muito rápido de desvalorização da moeda brasileira, o argumento central do petismo foi que aquilo era um ataque especulativo. E o Gabriel Galípolo foi a público dizer que não, que aquilo não era um ataque especulativo, o que desmoralizou todo o argumento da militância petista. Aqui tem um debate. Eu vi o vídeo do Humberto Matos falando que o Gabriel Galípolo não podia falar que era um ataque especulativo, porque isso ia potencializar ainda mais a disparada do dólar e tal, e que o Ciro citar isso é uma crítica errada do Ciro. Veja, eu discordo do Humberto. Eu posso até entender se, do ponto de vista político, né, e econômico, se o Gabriel Galípolo fala aquilo naquele momento, isso poderia potencializar o efeito especulativo sobre o real. Beleza. Mas para mim é injustificável o Galípolo dar uma resposta taxativa dizendo que não é. Eu, no lugar do Galípolo, por exemplo, dentro de uma lógica conciliatória petista, era muito simples ele responder: eu não sou presidente ainda do Banco Central, né, vou tomar posse dia X, nós vamos trabalhar da melhor forma possível para garantir um câmbio que seja bom para a economia brasileira, e eu não vou entrar nesse tipo de assunto, esse tipo de seara, porque não é meu papel como futuro diretor do Banco Central tá fazendo análises políticas aqui sobre temas do momento. Acabou-se. Resposta de jogador de futebol, né? Vamos lutar, ganhar os 3 pontos com a graça de Deus, respeitando as ordens do professor, e é isso. Fala um bocado de coisa e não diz nada. Para mim é injustificável o sujeito referendar o discurso da mídia burguesa, que não tem ataque especulativo nenhum, e desmoralizar toda a militância petista e governista. Eu até entendo ele não afirmar a existência de ataque especulativo, mas ele negar, e aí, assim, para mim não é justificável não. E aí
vou discordar do meu camarada Humberto Matos, que fez um vídeo muito interessante reagindo à fala do Ciro Gomes. Bota aí na tela, Maxwell, o vídeo do Humberto. Mas eu acho que o Humberto pecou nisso. Então, gente, ficou configurado, ficou claro que a narrativa petista estava mentirosa, não se sustenta, sabe? Não se sustenta, porque, inclusive, na última reunião do Banco Central, que o Campos Neto participou como presidente, foi indicado mais 2 aumentos de taxa de juros para a reunião do Copom. Em janeiro, o Copom é Comitê de Política Monetária, e em março. Então, a taxa de juros no Brasil, a taxa Selic, a taxa básica de juros de economia, vai a 15%, provavelmente em março. E aí, qual é a questão? Se passou-se quase 2 anos dizendo que o Campos Neto sabotava o crescimento do país porque mantinha juros altos. Mas peraí, agora o presidente do Banco Central, indicado por Lula, vai lá e vai manter juros altos. E, no final do ano passado, o presidente Lula fez uma live com Campos Neto, com Haddad, com a Simone Tebet e com Rui Costa, reafirmando a autonomia, a privatização do Banco Central, dizendo que não tem interferência nenhuma da presidência na política do Banco Central e que confia plenamente no Galípolo, como se as decisões de política monetária fossem decisões técnicas. Foi basicamente uma live para o mercado para dizer assim, ó, não vou mexer em nada, nada vai mudar, vai seguir a mesma gestão como era do Campos Neto. Então, assim, o discurso petista virou pó, perfeito? E aí, veja, gente, presta atenção. Isso aqui é análise objetiva, isso aqui não é que eu acho bonito, não é que eu acho feio, isso aqui é análise objetiva. Todo o discurso construído em torno de um suposto enfrentamento ao Campos Neto virou pó. Por quê? O Campos Neto sai e a política monetária do Banco Central, no essencial, na definição da taxa básica de juros, tendencialmente seguirá a mesma. É esperado que o Galípolo não seja tão escroto, né, como Campos Neto, que em vários momentos, como eu já disse, deu declarações para gerar movimento especulativo e pânico na bolsa e que em vários momentos não atuou no mercado de câmbio como deveria para segurar altas do dólar. Perfeito? Então, é isso que está colocado. E aí, de um lado, a mídia progressista, aliás, governista e o petismo sustentou essa narrativa simplista. Do outro lado, a mídia burguesa faz um pânico moral que é totalmente mentiroso, quer dizer que a taxa de juros está alta porque o governo gasta muito e o dólar está subindo porque o governo gasta muito. E tem que cortar. Então tem que matar todo mundo de fome. Tem que cortar a aposentadoria, tem que cortar a Bolsa Família, tem que cortar salário, tem que privatizar tudo, tem que acabar com o SUS, tem que acabar a universidade, tem que acabar a escola, tem que cortar tudo. Senão a taxa de juros vai continuar alta e o dólar subindo. E veja, isso é falso. Ainda que isso seja complexo para a maioria da população, há uma percepção difusa e uma lembrança. A população sabe que em alguns momentos tem juros mais altos, tem juros mais baixos e que não necessariamente isso está conectado a nível de gasto público, né? Isso pega em alguns setores da população, mas de maneira geral, inclusive, essa explicação é tão abstrata, essa explicação mentirosa, né, da ideologia neoliberal é tão abstrata que não agarra a maioria da população pobre, trabalhadora, que ganha até 2 salários mínimos. Então ficou meio que um grande vácuo explicativo. A narrativa governista oficial se desmanchou, a narrativa da mídia burguesa, embora seja repetida todo dia, também tem uma capacidade de aderência explicativa muito pequena e faltava uma grande explicação. E aí, veja, tem um problema aqui, gente. Eu sou militante do PCBR, né? Somos comunistas e tal. É um tema que, por exemplo, faltou uma intervenção maior dos marxistas. E aqui eu faço um parêntese. Veja, a gente precisa, enquanto marxista, conseguir conectar melhor a situação imediata com os debates estratégicos. Então eu já disse aqui várias vezes no meu canal há anos que para mim os comunistas eles têm que ser os melhores no debate sobre política pública e sobre política econômica. Para gerir o capitalismo, não. Para disputar a consciência imediata da classe trabalhadora e de diversos setores, das camadas médias, para em situações como essa, como, por exemplo, a alta do dólar, a explicação que circule seja nossa e seja uma boa explicação, que a gente tenha proposta de medida de começo, meio e fim do que fazer, perfeito? E aí, como eu acho que nós comunistas faltamos muito nesse debate, e aí eu falo enquanto organizações políticas como um todo, enquanto personalidades políticas. Eu acho que quem melhor debate isso das figuras que estão aí na internet, reduzindo a esse nicho, é o próprio Humberto Matos. Eu acho, inclusive, que na situação da alta do dólar, enfim, é uma opinião meio aleatória, né? Não conversei com o Humberto, mas situações como essa,
Acho que valeria muito mais ouvir Humberto, entrevistar Humberto, falar com... Enfim, não sei como é que é a dinâmica de vida do Humberto, se ele tem tempo para isso e tal. Eu vou chamar ele em algum momento, e eu espero que ele aceite, para ir lá no nosso Manhã Brasil, comandado por Mauro Lopes, para ele falar sobre o tema de política monetária, que o Humberto é muito bom. Mas fato concreto que foi a explicação do Ciro que explodiu. Eu acho, de verdade... de verdade, que a coisa está ficando em tons de ridículo para o discurso governista. E aí por quê? Vamos lá. Tem um discurso que usam muito contra mim, que dizem que eu não falo o que fazer, que eu só faço criticar. Veja, isso é mentira. Mas vamos dizer aqui abertamente o que fazer. Se presidente, que não é isso que vocês querem, né? Tá? Se presidente no lugar do governo Lula, primeiro, eu falaria na eleição da questão do Banco Central, da taxa de juros e do rentismo como um elemento central do discurso de campanha, do debate político, para ir politizando as coisas. Se a população trabalhadora não entende de maneira geral o que é mercado interbancário, o papel da taxa básica de juros na economia, a diferença de política monetária para política fiscal, todo mundo entende que juros altos é ruim. Veja, todo mundo entende. Não tem uma alma viva que não saiba pelo seu dia a dia, né, que juros altos são ruins. Juros altos o quê? No cheque especial, no cartão de crédito, na compra parcelada, na dívida que você está com o nome sujo, no financiamento da casa, no financiamento do carro, etc. No capital de giro, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Então, o elemento do custo do crédito no Brasil, um elemento de campanha central. Aí, ganhou o governo. Veja, esse ponto aqui é muito importante. Aqui, um debate que eu já tive, inclusive, com vários camaradas. Para mim, uma das primeiras brigas tinha que ser retomar o controle do Banco Central. Alguns camaradas acham que não, que era necessário acumular mais forças, porque... Qual é o debate aqui? Veja lá. Tem a política monetária e a política fiscal, perfeito? A política fiscal, ela tem um impacto mais imediato a nível de atividade econômica e, consequentemente, de popularidade. Por quê? Política fiscal é basicamente uma das coisas como você gasta o orçamento público, perfeito? Então, quando você tem a política fiscal menos restringida, você tem capacidade de aumentar o investimento público, fazer política pública, dar reajuste de salário, reajuste de bolsa de pós-graduando, de aposentadoria, de BPC, de Bolsa Família. Isso tem um impacto mais imediato na popularidade, no crescimento econômico, no consumo das famílias, e você consegue granjear mais força política para comprar outras brigas. Beleza, faz sentido. Já a política monetária, veja, baixar a taxa de juros não necessariamente garante maior crescimento econômico, nem maior geração de emprego, nem atividade econômica. Não necessariamente. Dado que baixar a taxa de juros não garante nenhuma alavancagem do investimento, nem público e nem privado. É claro que o aumento constante da taxa de juros, numa perspectiva de média, longa duração histórica, deprime o investimento, tendencialmente o consumo, tendencialmente a geração de emprego. Mas baixar a taxa de juros não significa também que vai ter maior crescimento econômico, maior investimento público, nem maior investimento privado, perfeito? Então, um debate que vários camaradas já me falaram, porque eu consulto pessoas que estudam, sabem mais do que eu e tal, é dizer assim, ó, Jones, a briga central de início dos primeiros 100 dias de governo seria uma briga pelo fiscal, pelo controle da política fiscal, derrubando qualquer amarra de teto de gastos. E aí, feita esta briga, o governo teria uma margem de manobra maior para crescer o investimento público, fazer políticas públicas, consequentemente fortalecer a sua popularidade e, a partir daí, criando um terreno para fazer uma disputa na sociedade, né? Luta de classes, oi velha luta de classes, em torno da questão do Banco Central e do rentismo. Essa disputa na sociedade teria necessariamente 4 vetores. Vamos lá. Vetor número 1, o próprio exemplo prático. O governo teria que comprar uma briga usando os bancos públicos para baixar o custo do serviço bancário no Brasil e baixar a taxa de juros, né, a partir da Caixa e do Banco do Brasil, colocando os bancos públicos para concorrer com o cartel bancário, tirando eles do cartel bancário. Hoje, os bancos públicos, na prática, praticam basicamente os mesmos preços que os bancos privados, perfeito? Vale dizer, inclusive, que em 2014, um dos maiores efeitos inflacionários na economia brasileira foi dos serviços bancários, que cresceram
teve uma inflação de 8,3%, né? Então, colocar os bancos públicos para baixar o custo do crédito, para baratear o custo dos serviços bancários, para baratear o financiamento, né, de casas, por exemplo, de moradia para a população, principalmente a partir da Caixa, dando o exemplo do efeito positivo que tem na vida da população o barateamento da taxa de juros. Porque se baixar a taxa básica de juros da economia, a Selic, não tem necessariamente um efeito imediato sobre crescimento econômico, investimento e consumo, baixar os juros para um financiamento de uma casa, baixar os juros no capital de giro para micro e pequenas empresas, baixar o custo dos serviços bancários, esse sim tem um efeito mais imediato, né, no consumo das famílias, porque é renda liberada e a possibilidade de você, uma casa, você ia comprar daqui a 3 anos, você pode comprar agora porque você está vendo, pô, tem uma baixa aqui na taxa de juros, então eu vou conseguir comprar mais rápido, mais fácil. Então isso tem um efeito mais rápido no consumo. Aliado a esse elemento, né, fazer um debate sobre crédito consignado. E aqui vem uma grande sacanagem, gente. Presta atenção. O argumento da banqueirada é que os juros são altos no Brasil por causa, presta atenção, por causa da inadimplência. O brasileiro deixa muito de pagar as contas e não sei o que, por causa disso os juros são altos. Mas aí o crédito consignado, na modalidade descontada diretamente em folha, é risco zero. É risco zero, porque o funcionário público, a pessoa idosa que recebe a aposentadoria, ela vai ter o desconto da parcela do financiamento, lá do empréstimo, direto na folha de pagamento. É risco zero. E aí, é risco zero e esses miseráveis, eles tiveram uma briga do fim do mundo para não baixar a taxa de juros do crédito consignado em 2023. O governo Lula nunca colocou em questão, vem cá, menino, o argumento de vocês não é que os juros no Brasil é alto, da inadimplência, como é que no crédito consignado é mais de 10% de juros por ano? Como é que é isso? Vocês entendem a malícia? E aí, o governo Lula, esse grande bloco de questões, qual foi o comportamento do governo? O governo entregou a Caixa Econômica Federal para o Arthur Lira, aumentou as dificuldades para financiamento de imóveis na Caixa Econômica Federal, inclusive dificultando o acesso a financiamento para a mal chamada classe média baixa. Coloca a matéria aí, Maxwell, na tela, por favor. A banqueirada demandou do governo Lula um aumento da taxa de juros no crédito consignado e o governo Lula foi lá e deu. Então, em nenhum momento, o governo Lula usou os bancos públicos para fazer debate e ação prática de mostrar para a população o efeito da redução da taxa de juros e do combate ao rentismo no seu dia a dia. Em nenhum momento. Perfeito? Simplesmente não foi colocado. O segundo bloco de questões, que daria possibilidade de acúmulo de forças para enfrentar a questão da privatização do Banco Central, foi uma questão que o próprio Ciro Gomes debateu muito durante a campanha dele em 2018 e 2022, a questão do endividamento das famílias. Quando Lula ganha e assume o governo, o Brasil tinha 70 milhões de famílias endividadas. 70 milhões de famílias endividadas. O governo demorou o fim do mundo para lançar o Desenrola. Quando lançou o Desenrola, fez o programa no modelo proposto pela Febraban. Atenção, no modelo proposto pela Federação Nacional dos Bancos. Resultado prático, o Desenrola não limpou o nome de quase ninguém e dados agora, começo de 2025, o Brasil tem 73 milhões de pessoas endividadas e 40% dos brasileiros estão endividados. Então o governo poderia, a partir da demanda de renegociação de dívidas, fazer um grande programa nacional de renegociação de dívidas e, a partir disso, politizar diretamente a taxa de juros e o custo de serviço bancário que é cobrado às famílias brasileiras e ao pequeno e ao micro negócio, e conectando esse debate à questão do controle do Banco Central. Isso afeta diretamente a vida, gente, de mais de 70 milhões de brasileiros. Sabe o que isso significa, gente? O que significa? A cada 3 brasileiros, um está endividado, sabe? É isso que a gente está falando. E todo brasileiro tem família, né? Esse é o tipo de medida que seria muito difícil, sendo um programa eficiente, que funcionasse, que desse resposta com uma boa comunicação, seria muito difícil um brasileiro que não tomasse conhecimento desse programa, né? E que, inclusive, não aprovasse. A maioria aprovaria com tranquilidade. Não aconteceu com o Desenrola porque, aí, gente, veja, eu acho engraçado, né? Porque a mídia governista não fala disso. A gente vai falar no Manhã Brasil com o Mauro Lopes, hein? Todo dia, das 7 horas da manhã até as 9h30, 10 horas
da manhã, a gente vai trazer gente especializada, economistas, fazendo debate crítico e tal, para explicar porque o Desenrola não tirou ninguém, né, do nome sujo, não tirou ninguém, perfeito? Terceiro bloco de providência, e aí seria o pulo do gato, né? Por quê? A mídia burguesa, ela faz um discurso de apologia do empreendedorismo, né? Apologia do empreendedor e tal. A mídia burguesa faz isso para romantizar o subemprego, a precarização, o desemprego e também para fomentar uma ideologia do salve-se quem puder, não tem que ter direitos, não tem que ter proteção social nenhuma, cada um por si, cada um se vira. Só que tem uma brecha aí para jogar o discurso da mídia burguesa contra ela mesma e contra a própria classe dominante, os bancos e por aí vai. Várias pesquisas mostram que o maior problema do chamado empreendedor, que na real, gente, é uma família trabalhadora, grosso modo, que está tentando sobreviver a duras penas, tem um negócio próprio pequeno, tem poucos funcionários e por aí vai. O maior problema é falta de acesso a crédito. O maior problema não é custo de imposto, embora seja um problema, tenha que diminuir para, né, quem é pobre, quem é trabalhador, quem é classe média, mas o maior problema não é custo de imposto. O maior problema, embora seja um problema, não é o custo do gás de cozinha, da energia elétrica, da água, embora seja um problema também, friso. O maior problema é custo de crédito, acesso a crédito, né? A imensa maioria dos mal chamados empreendedores reclama que simplesmente não consegue financiamento. Perfeito? Então, assim, o governo, ao invés de estar inventando mágica, secretaria especial, política, não sei o quê, quer dialogar com o mal chamado empreendedor, custo de crédito. Custo de crédito. Você pega as pesquisas do Sebrae, você pega pesquisas de institutos e consultorias e tal, tá lá, top de reclamação, custo de crédito, custo de crédito, custo de crédito. Então, um programa direcionado de barateamento radical, e aí, veja, é barateamento radical, gente. Não é, não, vamos reduzir, os juros vai ser só 1,2% ao mês. Então, aí tu pensa assim, caramba, 1,2% ao mês tá bom, né? Tá não, porque tu vai ver, num ano tu tá pagando mais de 10% de juros, tá ligado? Então assim, não tá bom não. Sim, só pra avisar. Inclusive, essa é até uma malícia, né? Em vez de você falar taxa de juros anual, você fala taxa de juros por mês. Aí você olha assim, 1,2%, 1,6% ao mês, né? Mas quando você vai ver dá 10%, dá 15%, dá 18% ao ano. Então mobilizava esse debate, inclusive pegava a própria mídia burguesa no contrapé, que vocês não gostam tanto de empreendedor, né? Empreendedorismo, não é isso que vocês gostam? Pronto, agora a gente vai fazer um debate sério sobre acesso a crédito ao micro, pequeno comerciante, dono de serviços, que abrir seu negócio e por aí vai. E a quarta providência prática seria fomentar um debate acadêmico e político sério em torno do que é a inflação no Brasil, como controlar a inflação e como enfrentar coisas como a volatilidade cambial e seus impactos na economia brasileira, não só na inflação, diga-se de passagem. Aqui tem um elemento que eu já debati várias vezes com vocês, né? E assim, gente, nunca sou respondido, hein? Aí quem acompanha o canal há muito tempo já é capaz de vocês completarem a frase, né? O professor Pedro Paulo Bastos, num texto, Neoliberalismo, não existe alternativa, no site A Terra é Redonda, já citei esse texto aqui umas 30 vezes. O professor Pedro Paulo faz uma análise mostrando que a perspectiva macroeconômica do governo Lula e do Campos Neto, né, do governo Lula a partir do Ministério da Fazenda e do Campos Neto, são praticamente a mesma. Praticamente a mesma. Então, do ponto de vista do debate acadêmico, do debate dos economistas, do próprio debate, inclusive correndo em movimentos sociais, em sindicatos, entre parlamentares e por aí vai, o governo Lula sempre defendeu a mesma leitura macroeconômica do Campos Neto, do Banco Central, com algumas pouquíssimas diferenças, mas no fundamental eles concordam que para baixar a taxa de juros tem que ter um programa de austeridade para cortar gastos, né? Porque, presta atenção, porque o mercado não tem confiança na sustentabilidade das contas públicas. E aqui vem uma segunda malícia do fim do mundo. Presta atenção. Cada vez que você aumenta a taxa de juros em 1%, a taxa Selic, isso tem um impacto de mais ou menos 50 a 55 bilhões no custo dos juros da dívida pública brasileira. O orçamento brasileiro
do Estado burguês brasileiro é dividido basicamente em dois grandes ramos, né? Gasto financeiro do Estado e gasto primário do Estado. O gasto financeiro do Estado é fundamentalmente gasto com juros e serviços da dívida pública. O gasto primário do Estado é o gasto com tudo, com saúde, com educação, com cultura, com lazer, com meio ambiente, com infraestrutura, ciência e tecnologia, aposentadoria, Bolsa Família, é tudo que você imaginar, perfeito? Quando se fala em déficit nominal, está se falando da diferença entre o que o Estado gastou e arrecadou, juntando o gasto financeiro e o gasto primário do Estado. Só que onde é que está a malícia? Eles dizem que não fez corte de gastos o suficiente. Corte de gastos onde? No gasto primário. Por que não fez corte de gastos o suficiente? Tem que aumentar os juros da dívida pública. Que aumenta o que, gente? O gasto financeiro. Cada aumento de 1% vai de 50 a 55 bilhões a mais de pagamento de juros da dívida. A partir do momento que você aumenta o gasto financeiro, aumenta o déficit nominal. O déficit nominal aumentou não porque aumentou o gasto primário do Estado, que é o gasto com saúde, educação, cultura, lazer, meio ambiente, infraestrutura. Não, o déficit nominal aumentou porque se aumentou o gasto financeiro do Estado. Aí, a partir do momento que o déficit nominal aumentou porque se aumentou o gasto financeiro do Estado, se pega esse número e fala, o déficit nominal do Estado aumentou. Logo, porque o déficit nominal aumentou, tem que cortar mais. Cortar mais da onde? Do gasto primário do Estado. Vocês entenderam essa malícia? Veja, isso aqui é muito importante. Essa é uma das mentiras fundamentais no neoliberalismo no Brasil. Pega-se o déficit nominal, que é somando o orçamento do gasto financeiro e do gasto primário do Estado, quanto ele gastou e quanto ele arrecadou, e diz que o déficit nominal cresceu, e a partir disso se justifica cortes no gasto primário do Estado, enquanto isso segue-se aumentando a taxa de juros, o que aumenta o gasto financeiro do Estado e, consequentemente, aumenta o déficit nominal para justificar, a partir desse aumento, mais cortes no gasto primário do Estado. Entender isso aqui é fundamental. Se não entenderam, se não ficou didático o suficiente, falem aqui nos comentários que depois eu posso gravar outro vídeo explicando isso, beleza? Mas assim, nunca me responderam se é verdade ou se é mentira essa afirmação do texto do professor Pedro Paulo Bastos. Veja, gente, diagnóstico macroeconômico do governo Lula e do Campos Neto foi ou não foi em 2023, em 2024, no fundamental o mesmo? Sabe, uma questão básica. E por último, como não deve deixar de ser, né? Esses 4 elementos, eles deveriam ser combinados dentro de uma estratégia de mobilização nacional, politização, inclusive de uma estratégia de debater, falar diretamente com o povo. O que é que o Lula fazia? Alguém vai dizer, mas Jones, o Lula falava diretamente com o povo, reclamava da taxa de juros. O Lula nunca teve uma estratégia de chamar as cadeias de rádio e TV, fazer comícios, discursos, debates pelo Brasil sobre isso. Nunca. Alguém vai dizer assim, Jones, isso não é papel do presidente. Eu não acho. Eu acho que é papel do presidente, sim, politizar, mobilizar, chamar o debate e tal. Você acha que está na Holanda? Você acha que está na Suécia, na Dinamarca, que o presidente é uma espécie de engomadinho que fica atrás do escritório? Essa não é a história da América Latina. Ah, Jones, mas isso é populismo. Meu amigo, olhe. Sei não, viu? Isso é um assunto para a gente conversar depois, mas eu acho sim que é papel de um presidente mobilizar, politizar, debater, e se não quiser ir para a rua fazer discurso, fazer comício, falar em praça, coisa que é normal, inclusive, para todos os presidentes da América Latina, até os presidentes de direita fazem isso, viu, gente? Diga-se de passagem, nos outros países da América Latina. É, no mínimo, uma estratégia de comunicação, conectando rádio, TV e comunicação digital, colocando esse elemento como central e privilegiando, inclusive dando força para um debate teórico e acadêmico que seja comprometido ao enfrentamento do rentismo e o poder dos bancos, né? E dando exemplo prático para as pessoas que vão sentir o resultado no seu dia a dia. Porque veja, e aqui eu vou recorrer ao comunista Antônio Gramsci. Antônio Gramsci, no caderno do Cáceres, no caderno sobre Maquiavel, a política e o Estado moderno, Gramsci tece considerações teóricas sobre teoria do partido político, né? E Gramsci fala isso estando de cabeça, né, gente? De maneira talvez um pouco imprecisa, porque estou citando de cabeça, mas grosso modo é isso. Gramsci fala que o partido político, ele tem basicamente 3 estratos. É como se fosse a base, né, que seriam os soldados. Gramsci faz muita metáfora militar nos cadernos do Cáceres. A base, que seriam os soldados. Um extrato intermediário, que seria os sargentos, que faz a ligação entre a base
e a direção, né? Um extrato com maior nível de consciência, maior capacidade teórica de entender a complexidade das coisas e tal. E tem os generais, né? Os generais, sargentos e os soldados. A nível de debate político com o povo trabalhador, a gente pode usar uma metáfora parecida. Veja, você vai ter o setor do povo trabalhador que não entende muito neste momento, que não está organizado nesse momento para entender o que é o Banco Central e a política monetária em toda a sua complexidade e por que os juros estão altos no Brasil e por que o dólar está alto no Brasil. Mas ele sente o efeito disso. Ele sente no bolso o efeito dos juros altos, dos serviços bancários caros e o efeito da alta do dólar. E ele quer que resolva. Ele sente isso, ele quer que resolva. Você já tem um extrato intermediário que está mais envolvido com essas discussões, com esses debates e por aí vai, que inclusive vive isso na pele. Quando a Caixa fez uma mudança na sua regra de financiamento, eu recebi várias mensagens no Instagram de gente que trabalha no mercado imobiliário, é corretor, né, e tal, e que estava com a expectativa de ter um bom ano nesse 2025 e está decepcionado, puto com o governo Lula. Então, por exemplo, uma pessoa que é corretor, até por profissão, né? Até por profissão, ela tem que entender um pouco de mercado bancário, de taxa de juros, de taxa Selic, de tendências, não sei o que, para ver como é que vai estar a sobrevivência dela. Perfeito? Então, assim, só dando um exemplo básico, né? Além de pessoas organizadas, militantes, não sei o que, blá, 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 blá. E você tem um terceiro setor, que é a galera que é dirigente político partidário, a galera que é militante, que é intelectual, que é acadêmico, que é não sei o que, é dirigente de associação, etc, etc, etc. O governo Lula, em nenhum momento, apresentou um programa político, uma estratégia de mobilização e providências práticas para mobilizar esses três setores da sociedade em torno de uma luta contra o rentismo, né, para baixar a taxa de juros, para reduzir o poder dos bancos e para enfrentar a volatilidade cambial da economia e a capacidade do mercado dos capitais especulativos e atacarem o real, né? Para além dos problemas, inclusive, que não é ataque especulativo e tal, como a vitória do Trump nos Estados Unidos, a mudança da política de juros do Fed, que a gente, inclusive, vai debater isso em detalhes em outro vídeo do canal. Essa semana vai ser uma semana muito dedicada a debater economia numa perspectiva política, falando de dólar, de inflação, de aumento de custo de vida, etc. Então, veja, nunca foi feito. Aí alguém pode dizer assim, mas Jones, e aí me permita, camarada Humberto Matos, com todo o respeito do mundo, ter outra discordância com você. No vídeo do Humberto Matos, ele fala que o Ciro trata esses temas como se fosse fácil demitir o Roberto Campos Neto, recuperar o controle público do Banco Central, enfrentar o mercado financeiro, a banqueirada. Eu acho que o Ciro, sim, em vários momentos tem uma pegada meio deixa que eu chuto e tal, na lógica de candidato mesmo, que é isso, é o discurso de candidato, enfim, é isso, suave e tal. Mas o que é que o Humberto fala? O Humberto fala assim, eu acho que o Ciro não seria capaz de fazer isso, só quem seria capaz de fazer isso seria o Lula, com a popularidade que ele tem, por aí vai. Onde é que eu discordo? Veja, no Brasil, a gente não tem, há mais de 20 anos, esses temas colocados no centro do debate político fora do momento da eleição. Então a gente não sabe o grau de mobilização que está colocado na sociedade brasileira e que está adormecido neste momento. A gente não sabe, por exemplo, o quanto geraria de mobilização. E quando eu falo mobilização, não é só mobilização de rua, não. É mobilização de comentário na rua, de rede social, de assunto, de não sei o quê. A gente não sabe quanta mobilização isso geraria nos pequenos e médios comerciantes, nos mais de 70 milhões de brasileiros que estão endividados, sabe? Nos milhões de brasileiros que gostariam de ter acesso a crédito, seja para abrir seu negócio, seja para comprar uma casa, para reformar sua casa e tal, e não conseguem, percebe? Só dar um exemplo para vocês. A minha geração, eu tenho 35 anos, na minha geração ninguém tem casa própria, né, gente? É todo mundo casa alugada. E assim, o horizonte de ter casa própria tá fora do escopo de praticamente todo mundo que eu conheço, assim, meus amigos e minhas amigas são em maioria a mesma faixa de idade que eu. Ninguém tá com casa própria, não. Então, por exemplo, conectar um debate de casa própria a taxa de juros e rentismo no Brasil, meu amigo, assim, tem um potencial de popularidade incalculável que não é testado porque não está colocado no centro da agenda política brasileira. Então, a minha discordância com o comentário que o Humberto fez é que a questão para mim não é a popularidade do Ciro, se o Ciro teria força, a questão para mim é, veja, a gente não sabe a resposta que daria a sociedade brasileira colocando isso no centro da agenda política. Porque, veja, esse congresso aí, reacionário, fascistoide, imbecil, golpista, ladrão,
ladrão, centrão e os carai, esse Congresso deu, no instante, a assinatura para apresentar a PEC do fim da escala 6x1. Isso, basicamente, a partir de uma pressão gigantesca, que foi, inclusive, bem mais digital no final do ano passado. Então, veja, esse Congresso, ele foi lá e sentiu a pressão. Imagina se a gente consegue pautar um debate nacional com um conjunto de mobilizações, de debate acadêmico, de agitação em propaganda, de ação nas ruas, inclusive mobilizando até setores econômicos, viu, gente? Com interesse de lucro, né? Sabe? Gente que quer vender casa, gente que quer vender carro, por aí vai. Mobilizar esse povo em debate sobre taxa de juros no Brasil, em debate sobre controle do Banco Central. Porque aí, gente, eu sei que a taxa Selic não reflete necessariamente a taxa de juros para o consumidor na ponta. Tem toda a complexidade do debate. A questão é, para mim, o argumento político que deveria se usar para enfrentar a privatização do Banco Central e absurdos como a omissão do Campos Neto frente à disparada do dólar no final do ano passado é conectar a taxa de juros da ponta, o custo dos serviços bancários, ao controle do Banco Central. É isso, conectar no mérito político, né? E que tem conexão, diga-se de passagem, mas é uma conexão bem mais mediada do que direto. Não é porque baixa a taxa Selic, por exemplo, que necessariamente vai baixar na ponta o crédito para o consumidor, para as famílias e para as empresas. Perfeito? Então veja, nada disso foi tentado. Alguém pode dizer, mas Jones, se fosse tentado, seria derrotado. Não necessariamente, meu querido. Não necessariamente. Não venha com esse derrotismo vagabundo pro meu lado, não, viu? Ah, não fosse tentado, seria derrotado. Aí, velho, é melhor morrer, né? Dá pra tentar nada? Não dá pra tentar nada, não dá pra fazer nada. É isso mesmo? Ah, não tem maioria no Congresso. É isso mesmo, sem maioria no Congresso. E aí? E aí, sabe? E aí? É porque não tem maioria no Congresso, não dá pra fazer nada, não? Então, assim, o que tá colocado agora para esse 2025 é Gabriel Galípolo vai assumir a presidência do Banco Central. O discurso governista, né, pra questão do Banco Central morreu, acabou. E aí vocês vão ver, né, ou uma omissão do tema sobre o aumento da taxa básica de juros, ou então vão falar em abstrato do Banco Central sem citar o nome do Gabriel Galípolo, ou o que é mais ridículo, vão dizer que o Galípolo está traindo o Lula. Não há uma explicação boa e consistente sobre a questão da alta do dólar, que inclusive a gente vai debater isso aqui no canal também, e há um discurso falso da burguesia, da banqueirada e da mídia burguesa, que é alta da inflação se combate com alta da taxa de juros. É por isso que o Banco Central tem que aumentar a taxa de juros, que o campo governista também não está conseguindo enfrentar, né? Então a gente vai, durante essa semana, entrar em todos esses temas e destrinchar todos eles. O próximo vídeo do canal vai ser debatendo economia, e a gente vai explicar a inflação brasileira, né? A inflação de alimentos de 2024, e mostrar que aumentar a taxa de juros, a taxa Selic, não tem efeito nenhum sobre isso. Vai entrar nesse debate e vai continuar nele toda semana, porque eu acho que é um dos debates fundamentais. E por fim, eu acho que o campo comunista, ele precisa cada vez mais aprofundar o seu conhecimento sobre esses aspectos de política econômica, para não deixar vazio de debate, né? Um vazio de alternativa, como a gente viu, ao meu ver, no final do ano passado. E acabou que foi o Ciro Gomes que deu a explicação de mais sucesso, no geral até boa. Eu tenho algumas discordâncias. Eu não vou me estender muito aqui, porque eu acho que o Humberto já pontuou as discordâncias várias que eu teria. Tem algumas que eu não concordo com o Humberto, diga-se de passagem, mas o Humberto já pontuou várias discordâncias que eu teria com o debate apresentado pelo Ciro Gomes. Inclusive, coloca aí na tela, Maxwell, por favor, mais uma vez o vídeo do Humberto. Ficou muito bom. Assistam, mas eu acho que é isso, a gente precisa avançar nesse debate, a gente precisa avançar nessa agenda, e o campo comunista da esquerda radical, como eu venho debatendo há muito tempo, ele precisa conquistar cada vez mais, em particular, né, nosso foco de organização é a classe trabalhadora, ponto. Dito isto, a gente precisa conquistar também as pessoas pequenas e médias proprietárias que foram capturadas por um discurso liberal e que acham que o grande problema da sua vida é o custo da força de trabalho e direitos trabalhistas, quando você coloca um debate sobre o custo do crédito, dos serviços bancários, falta de apoio técnico, falta de mercado consumidor, o custo da conta de água, da conta de luz, do IPTU, do bujão de gás, não sei o que, e mostra aqui, ó, meu irmão, o seu maior problema não é o custo do salário, porque você, inclusive, quase nem tem trabalhador, você tem resposta positiva. Inclusive, eu procurei fazer esse debate no vídeo do meu canal, a escala 6x1.
vai quebrar a economia brasileira? Joguei na tela, Maxwell, assistam também, que ficou muito bom. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.